Olá novamente, sou a professora Josana Tourinho e este é o terceiro módulo do curso de Estética Básica. Vamos começar a falar sobre depilação. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Olá! No módulo anterior, nós conhecemos a estrutura da pele e podemos perceber que anexos à pele existem várias estruturas. As unhas, as glândulas, as terminações nervosas e os pelos. Nesse módulo abordaremos o tema depilação, então o nosso objeto de estudo são os pelos. Os pelos, eles são prolongamentos de células epidérmicas queratinizadas mortas. Cada indivíduo tem cerca de 5 milhões de pelos pelo corpo. A maior concentração de pelos fica na cabeça, onde são em maior número e também crescem mais. Mas também os encontramos nas pernas, nos braços, nos órgãos genitais externos e axilas. No restante do corpo, são mais finos e mais curtos. Por essa razão, recebem nomes diferentes, pelos terminais e velos, respectivamente. A espessura e o padrão de distribuição são determinados geneticamente e têm a função de proteção contra os raios UV na cabeça. Nos olhos, as sobrancelhas e os cílios protegem contra partículas estranhas. Nas narinas, o pelo protege contra a inalação de germes e partículas estranhas. Ajuda a manter a temperatura do corpo. Homeostase. Os pelos se originam no folículo pilosebáceo e estão presentes em praticamente toda a superfície do corpo. Apenas nos lábios, na palma das mãos e na planta dos pés não temos pelos. Eles são estruturas delgadas e queratinizadas que se desenvolvem a partir de uma invaginação da epiderme. Apresentam em sua estrutura, de dentro para fora, a medula, o córtex e a cutícula. Eles apresentam fases de crescimento distintas simultaneamente, conhecidas como fase anágena, que é a fase de crescimento, catágena é a fase de repouso e telógena é a fase de queda. Por esse motivo, pode-se perceber que logo após a depilação, em algumas partes, o pelo pode começar a aparecer e em outras não. O ser humano, ele passa por 7 mudanças do tipo e forma de cabelo. Fetal é chamado lanugo, temporária enquanto criança, lanugo também. Infantil, velos, pré-adolescência, pelos intermediários, adolescência, pelos terminais, adulta, pelos terminais e idosa, velos novamente. Leia o documento número 15 e você vai aprofundar seu conhecimento a respeito deste tema. A retirada dos pelos pode ser total ou parcial. De acordo com o estudo realizado por Meirelles, a epilação envolve a remoção de toda a haste do pelo e compreende o grupo mais efetivo de métodos para a remoção temporária dos pelos. Inclui o arrancamento, que é feito através de pinça ou ceras. A epilação, no entanto, leva a uma lesão no folículo piloso, de modo que este procedimento pode levar a um dano permanente à matriz, resultando em pelos mais finos. Na depilação, é necessário o uso de depilatórios químicos que removem parte do pelo, não retirando pela raiz, e são de uso fácil e indolor. Os agentes depilatórios químicos padrões estão disponíveis em gel, creme, loção, aerosol ou bastão. Atualmente, no mercado existe uma infinidade de produtos destinados a remover os pelos do corpo, com a ação mecânica, química e abrasiva. Na remoção mecânica, temos a extração do pelo com cera quente ou fria. Na eliminação química, os produtos se apresentam em forma de sulfetos e alcalino-terrosos. Na abrasiva, envolve a destruição do folículo piloso. Existem, entretanto, algumas complicações que poderão acontecer caso o profissional ou o cliente não obedeçam certos cuidados durante e depois da depilação. A foliculite
queimaduras e manchas são exemplos destas complicações. Aqui nós podemos observar as diferentes formas de depilação, certo? Nessa tabela. Deem uma olhada com cuidado. E aqui nós vamos ver a imagem da foliculite. É a inflamação do folículo piloso, certo? Aqui é uma queimadura causada por uma cera quente. Essa queimadura aí é causada pelo aparelho de fotodepilação. E essa aqui também. Por que pode acontecer esse problema? Ou o tempo ou a pele não é adequada para esse tipo de depilação. Tem que seguir algumas recomendações. Por exemplo, não é recomendado o uso de cera quente para as sobrancelhas, busto, queixo, no rosto em geral. Para reduzir a sensação de vermelhidão, passe gelo no local depilado. Só aplique hidratantes após 24 horas para evitar a obstrução do folículo piloso e posterior encravamento dos fios. Evite o sol nas 48 horas seguintes à depilação. Use o protetor solar, ele combate as manchas. Oriente a sua cliente a não usar calça jeans apertada depois da depilação. Peles mais morenas e bronzeadas tendem a ser mais propensas a manchas. Se aparecer coceira, ardência e aspereza, passe gel com agentes calmantes e anti-inflamatórios logo após a depilação. Se persistir, oriente a sua cliente a ir ao dermatologista. Evite ir para a sessão de depilação com roupas apertadas ou jeans. Escolha com antecedência o método depilatório ou epilatório. De acordo com a necessidade da sua cliente, nunca utilize a eliminação química após a eliminação mecânica. Isso vai provocar sensibilidade na pele. Muito bem. Aqui finalizamos este módulo. Este é um bom momento para recapitular o que você aprendeu. Nós vimos que os pelos apresentam em sua estrutura de dentro para fora a medula, o córtex e a cutícula. As fases de crescimento do pelo são fase anágena, que é a fase de crescimento, catágena é a fase de repouso, telógena é a fase de queda. A epilação envolve remoção de toda a haste do pelo. Na depilação, não, é removida apenas a haste do pelo, não retirando ele pela raiz. As complicações que poderão acontecer: foliculite, queimaduras, manchas. E quais os cuidados o profissional deve observar? Observar a pele do seu cliente, só realizar a depilação em pele íntegra, uso de material descartável, uso de luvas, não colocar creme e nem pó antes ou após a depilação, usar cera de boa procedência e atenção à temperatura para não queimar o cliente e nunca reaproveitar a cera. Os cuidados do cliente durante e depois da depilação: não usar jeans ou roupa apertada quando for depilar, não se expor ao sol e usar protetor solar. No módulo anterior, nós conhecemos a estrutura do pelo e suas funções. Vimos a diferença entre depilação e epilação. Agora é hora de praticar. Para praticar, o material necessário para o trabalho com a depilação é maca, termocera, cera fria, quente, morna, elástica, linha para depilação, creme depilatório para o rosto e para o corpo, que são diferentes, espátula, que pode ser grande, pequena, loção pré-depilação, óleo pós-depilação, gel calmante, papel depilatório e pinças. Tamanhos variados de pinças. É importante lembrar que a cera, o palito, a espátula, o algodão, a agulha, o lençol, as luvas e as calcinhas são insumos descartáveis e devem ser trocados a cada cliente. A pinça deve ser higienizada de acordo com a legislação vigente. A maca deve ser higienizada com álcool a 70 antes e depois de cada atendimento.
e luvas também, luvas descartáveis. Higienizar o local a ser depilado com algodão embebido na loção pré-depilação, quando a pele estiver seca, de acordo com o local a ser epilado, escolha a cera, se ela for fria ou morna, testar a temperatura no braço e aplicar a cera obedecendo o sentido do nascimento do pelo. Aplica no sentido do nascimento, aplica o papel depilatório em seguida, se a sua escolha for com papel depilatório, e na hora de remover, você vai remover no sentido contrário ao nascimento do pelo. Após a retirada total do pelo, é necessário aplicar o óleo para a retirada dos resíduos da cera e em seguida aplicar o gel calmante. Caso ainda reste algum fio, retire-o com pinça. Se a depilação for com creme depilatório, a pele deve estar limpa e seca também. Deve aplicar o creme depilatório com uma espátula, de preferência de madeira, aguardar o tempo estipulado pelo fabricante. Cada fabricante vai te dizer se é 3 minutos, 5 minutos, aí você também tem que seguir a orientação do fabricante. E em seguida, retirar o creme e o pelo com a espátula. Retirar completamente o creme depilatório e hidratar a pele. Pronto, terminou. Observação: existem cremes específicos para cada área do corpo. O creme do rosto, ele é específico para o rosto porque ele é mais suave, tendo em vista que no rosto nós temos os pelos mais finos do que nas pernas e nos braços. Para a epilação com linha, também conhecida como depilação egípcia, utiliza-se a linha de algodão ou poliéster. A pele deve estar limpa e seca. O profissional prepara a linha fazendo um elo. Ao amarrar as duas pontas no seu centro, cria um cruzamento com 8 voltas. As duas mãos funcionarão como tesouras, que abrem e fecham alternadamente. É necessário praticar para poder controlar o movimento. Essa técnica, ela retira o fio a partir da raiz. Então, ela é uma depilação. E nós só vamos praticar no rosto quando realmente você já tiver muita prática. As áreas que são utilizadas para fazer essa epilação: buço, testa, sobrancelha, face, certo? Finalizamos este módulo. Este é um bom momento para praticar o que você aprendeu. Não esqueça de filmar e mandar o material para nós podermos avaliar. Depile sua irmã, sua mãe, sua filha, sua sobrinha, seu marido e mande o vídeo para que a gente possa verificar. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Olá novamente, sou a professora Josana Tourinho e este é o 4º módulo do curso de Estética Básica. Vamos continuar falando sobre depilação. Como sempre, caso você tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. O primeiro passo para a depilação é a preparação do cliente. O primeiro passo que a gente vai fazer é a ficha de anamnese. Vamos conhecer o nosso cliente primeiro. Saber se ele tem alguma alergia, se tem algum ferimento na perna. Depois de preparado o cliente, colocou na maca, a maca tem que estar limpa, higienizada com álcool a 70. Depois você vai colocar
TNT, um lençolzinho de TNT e forrar com um papel toalha. Esse cuidado é para que o cliente não fique colando na maca, certo? Depois disso, você vai higienizar seu cliente com o produto adequado. Um chumaço de algodão, uma loção adstringente, que pode ser da marca que você preferir. Na bibliografia, nós vamos deixar lá algumas indicações de cosméticos que você pode utilizar. Vocês podem observar que a pele dela está toda íntegra, então nós vamos efetuar a limpeza em toda a extensão da pele, certo? Eu já coloquei na termoceira a cera que eu vou utilizar. Eu poderia utilizar essa aqui, essa é uma cera elástica, certo? Ela não precisa do TNT para fazer a extração do pelo. Agora que eu vou usar, é da mesma marca, inclusive, mas é uma cera morna. Oferece mais segurança para o cliente, certo? Mas apesar de eu saber que essa cera é morna, é necessário fazer o teste da temperatura. Esse teste é feito aqui, ó. Eu vou ver que a pele, que a cera não está quente, certo? E vou iniciar os processos. A termoceira, ela pode ser regulada, certo? Aqui é frio, médio, mais forte. Existem várias marcas de termoceira também. Isso aí você vai escolher de acordo com a sua preferência, ok? Eu vou colocar no sentido do pelo, certo? E vou retirar no sentido contrário do pelo. Depois que eu ponho o palito na pele do cliente, ele não volta mais para lá, para o frasco original da termoceira. Eu coloquei no sentido do pelo a cera, coloco no sentido do pelo o papelote, traciono a pele com uma mão e com a outra eu puxo. Observa que tudo vai sair, certo? E aí, esse procedimento eu vou repetir em toda a extensão da pele. Esse movimento aqui é importante a gente fazer para poder atingir o ponto ideal da cera, certo? Eu vou perguntar para minha cliente toda hora se está tudo bem, apesar de eu saber que a temperatura já está adequada, eu vou ficar perguntando para ela, tá ok? O mesmo papelote eu posso reutilizar enquanto eu estiver utilizando aqui. Depois isso aqui tudo vai ser descartado, ok? Depois que eu termino, eu dobro o papel e descarto ele. Aqui a cera já está um pouco mais mole, aí eu regulo a termoceira. Mas, professora, essa cera é morna, mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado, certo? Cada cliente é um cliente, às vezes a pele é mais sensível que do outro, então a gente vai ter esse cuidado sempre. Posso fazer uma extensão maior? Pode. Não tem nada que te impeça de fazer essa extensão maior. Mas enquanto a gente está começando o trabalho, antes de adquirir a prática, você vai colocando aos poucos, porque você vai ter um melhor resultado. Existem outras formas de depilar? Existem. A gente pode fazer a depilação com cera, pode fazer a depilação com linha, pode fazer com pinça, pode fazer com luz intensa pulsada, assim como vocês viram no material que a gente preparou para vocês, tá? Quando chega nessa região, a gente vira a perna da cliente, de forma que a gente consiga visualizar melhor. Algumas pessoas, depois de uma depilação, uma semana depois da depilação, dizem assim, poxa, começou a nascer pelo numa região e em outras não. Por quê? Porque, como nós vimos na teoria, a gente aprendeu que o pelo ele tem fases diferentes de crescimento. Em toda a extensão do corpo da gente vai ter pelo nascendo, pelo
em fase de repouso e vai ter pelo em fase de queda. Então, se o pelo de determinada região estava em fase de queda, ele saiu, mas já tem um outro lá se formando antes, certo? Uma depilação, ela vai ser repetida a cada 20 a 30 dias, vai depender de pessoa para pessoa. Então, se aquele ali já estava na fase de queda, ele vai nascer primeiro que o outro. Não quer dizer que você fez a depilação mal feita. E é importante a gente saber disso para a gente poder informar o cliente. A dica aqui é sempre você puxar rápido, dói menos. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso.